Bom dia a todos os nossos irmãos aqui presentes. Nós estamos nessa manhã de domingo, do dia 30 de outubro de 2022, iniciando o nosso estudo online do Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso querido Jefa, o Grupo Espírita Francisco de Assis, de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, com muita gratidão a Jesus por essa oportunidade, dando continuidade ao capítulo 1º, a nova era. Nós vamos começar o estudo pedindo ao nosso irmão Antônio Júlio que faça a leitura da mensagem de hoje, por favor. A mensagem é do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Presença Divina, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Presença divina, entre aspas, eis que estou convosco até o fim dos séculos, fecha aspas, Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores. Tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime, na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Obrigadas. Nós agradecemos ao nosso irmão que escolheu a mensagem, Antônio Júlio, e leu para nós com muito carinho. Pois não. E uma mensagem que muito intimamente ligada ao nosso estudo de hoje, né? Jesus está conosco, mas é preciso que estejamos com Ele. E nós vamos desenvolver isso tudo no seu tempo certo. E a prece inicial, nós vamos pedir ao Lenilson, nosso irmão, para que nos ajude a vibrar com Jesus para esse estudo. Muito bem. É sempre bom a gente unir os nossos corações em torno do Evangelho, que é essa chama, né? Esse clarão que vai descortinando os caminhos que a gente precisa trilhar em nossa vida. Então, momento de falar com Jesus fala muito bem ao nosso coração, porque acende dentro de nós essa chama de esperança, de amor pela vida, esse olhar diferenciado que vamos desenvolvendo, sempre olhando a vida como essa oportunidade que se inicia a cada dia. Então, cada um de nós é convidado a partilhar, não é isso? Aquilo tudo de bom que já desenvolvemos em nosso coração, nessa troca incessante que a vida nos convida. E quando a gente fala de Jesus, a gente lembra da pátria do Evangelho, não é isso? Que cada um de nós possa ser esse servidor do Cristo, fazendo aquilo que pode, aquilo que já aprendeu, aquilo que vibra dentro de nós, colaborando para que a harmonia desse nosso país, das nossas vidas, possa sempre, Senhor, caminhar conforme as tuas diretrizes,
a tua orientação, que cada um possa se sentir partícipe, não é isso? De todas as coisas que estão reservadas para o nosso mundo. Que tuas bênçãos, Jesus, possam encontrar cada um de nós, acendendo a cada dia esse desejo de viver, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa cada irmão, cada companheiro, nessa caminhada que nós precisamos fazer em nossas vidas. Ser conosco, amigo divino, e com as tuas bênçãos, que possamos iniciar, então, esse estudo do teu Evangelho. Que assim seja, e graças a Deus. Assim seja. Foi muito bom a gente vibrar com Jesus nesse nível, né? E isso só enriquece o nosso estudo. E nós vamos agora para o estudo com a nossa irmã Rosângela, que logo depois da leitura, Rosângela, se você quiser tecer algum comentário, fique à vontade, por favor. Sim, tá bom. Então, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, né? Capítulo 1, item 9, na Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito, e ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens. Rosângela, você ficou sem som. Rosângela, você pode abrir o seu som para nós? Desculpa. Pois não, bem. Sim. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que se apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre
os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita Mulhouse, 1861. Obrigada, Rosângela. Você gostaria de nos ajudar na interpretação? Aqui o que eu entendi foi que a gente entende aqui, né, é que Jesus Cristo, né, ele veio para trazer a boa nova, mas como naquela época as pessoas ainda não tinham condições, né, assim, de entender o que ele iria falar, se ele falasse com o jeito com as palavras dele, né, o ensinamento do jeito dele. Aí ele usou o Moisés como um instrumento, né, para passar para o povo de acordo como o povo poderia entender. Eu entendi isso, né? Então, se ele fosse falar mesmo, as pessoas não iam conseguir alcançar, principalmente essa parte de perdoar a um inimigo, né? Quer dizer, eles não tinham ainda condições porque eles eram semi-selvagens, né? Então, Moisés foi usado por Deus, né? Por Jesus, para poder passar a mensagem para as pessoas, né? Muito Aí, obrigada. depois de muito tempo, que veio o Espiritismo para concluir toda essa mensagem que hoje nós estamos ainda estudando, né, para a gente ir se aprimorando, porque, né, até a gente conseguir praticar todos esse ensinamento é demorado pela nossa condição ainda, né, que nós temos de vida, ainda somos muito imperfeitos. Então, com o tempo, a gente vai aprimorando isso no nosso interior, fazendo a mudança nossa para ser uma pessoa do bem, através de todos esses ensinamentos. Tá? Depois, se eu entender mais um pouco, depois que vocês falarem, aí eu falo mais um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos a você, Rosângela, sempre tão disposta a nos ajudar, e o estudo as suas ponderações foram muito interessantes. Nós vemos aqui que Kardec, nós estamos quase fechando, né, o capítulo 1, e que não vim destruir a lei, e Kardec, nessa parte das instruções dos espíritos, da nova era, é um nome bonito, né, a nova era, nos dando a sensação da esperança, né, e a certeza dela. Então, ele faz assim, como que fosse um resumo do que nós estamos vindo estudando, a todos os itens aqui que Kardec nos propõe, quando ele nos revela as 3 revelações
nos ajudando a entender melhor, né? Então, realmente, Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus, nosso Pai, com uma missão muito importante, como a Rosângela disse, numa época em que os homens ainda eram muito semi-selvagens, como está aqui, e acostumados a holocaustos para agradar os deuses, aquelas situações que não são corretas, né? Mas ele também não podia, vamos dizer, encerrar esse processo abruptamente. Teria que ser aos poucos. Então, ele teve que instituir a lei de Talião para que pudesse se adaptar àquela cultura tão agressiva, mas, ao mesmo tempo, já trazendo o senso da justiça, que é a sementinha, e os 10 mandamentos, que são, até hoje, o parâmetro forte da moral para todos nós e persiste imutavelmente junto de nós, nos disciplinando a conduta. Então, isso é muito importante que nós tenhamos vivo nos nossos corações, no nosso entendimento, como Kardec deseja e como Jesus espera de nós. E vem a segunda revelação, Jesus Cristo, que Deus nos envia amorosamente, seu Filho dileto, para que, descendo até nós, possa vibracionalmente nos elevar. E nos traz, então, todo o conceito de moral cristã, nos convidando ao entendimento, como Moisés já havia dito, de Deus único, mas do Pai amoroso, misericordioso, justo e bom. Isso para nós é muito importante, porque nós não temos que ter medo, nós temos que ter amor. E Jesus vem trazer essa mensagem do amor. O amor por tudo e por todos. E Jesus, então, procura o povo e o povo procura Jesus, na sede de entender essas novas lições. Isso é lindo para a gente, porque, como disse o nosso irmão Lenilson na prece, eu achei linda a sintonia nossa, de todos nós, da Rosângela, do Lenilson, que até agora falaram, do Antônio com a mensagem. Por quê? Quando o Lenilson faz menção à pátria do Evangelho, depois nós vamos chegar lá, porque é um paralelo que fizemos também no estudo, mas Jesus foi um marco, vamos continuar o raciocínio, Jesus foi um marco, né? Um divisor de águas importantíssimo, a luz, o farol, que resplandece na humanidade, nos trazendo conceitos lindos e importantes para o nosso amadurecimento espiritual. O amor que conduz, chamando-nos à caridade, à solidariedade, o amor ao próximo, coisa que nós não sabíamos ainda, né? Amar ao outro como amamos a nós mesmos, como desejamos fazer ao outro o que nós desejamos a nós. Isso até hoje são ensinamentos que nos calam a alma e nos estimulam a entendê-lo melhor. Porque a todo momento a gente tropeça e a gente lembra e a gente fala, não é assim. E nos convida a essa reconstrução espiritual e moral em nós. E aí, Jesus, amorosamente, se dedica a esse ensinamento, não se deixando influenciar pela atmosfera pesada do nosso meio, do nosso planeta, que ele cria com tanto amor e carinho e governa amorosamente, né? E vem a terceira revelação, que é a chave que nos conduzirá para essa efetivação desses ensinamentos, porque é a verdade que deslumbra os nossos olhos e nos traz o chão seguro para continuarmos a nossa caminhada. Eu estou falando aqui, gente, estou arrepiando. A espiritualidade nos envolve nesse estudo e a gente se sente envolvida até pelas palavras que pronuncia. Então, como é lindo, a gente emociona. O Espiritismo, daí a nossa gratidão a essa doutrina, aí a nossa gratidão a Kardec, aí a nossa gratidão ao Mestre, que é nosso amigo, ele está conosco. E Jesus mostra isso, não precisa de culto externo, não precisa de alegorias, não precisa de sacrifício, nem próprio, nem de ninguém. Não precisa do sangue derramado, precisa do amor revelado, o amor na sua essência. Então, é muito lindo nós entendermos isso,
porque isso promove o nosso crescimento espiritual na direção do Pai, na direção do Cristo. Então, não se concebe o Evangelho de Jesus sem Kardec. E não se concebe, e nós sabemos pela lógica que Kardec nos traz essa terceira revelação, que é Jesus, do início ao fim. Então, olha a ligação desses espíritos maravilhosos, completando a missão do Cristo. Então, é como que no próprio texto nos diz, né, que Moisés abre o caminho. Olha, eu achei lindo isso. Jesus continua a obra e o Espiritismo a conclui. E eu estou dizendo da sintonia porque Lenilson falou no início sobre a pátria do Evangelho. E é interessante porque no século XIV, no início do livro, né, eu achei lindo porque eu trouxe isso para todos, e dizendo que Jesus foi uma das visitas que Jesus fez com Hélio, né, aquele avô de Gamaliel. E ele fez uma viagem à Terra para ver o planeta, porque ele estava preocupado com o que estava acontecendo no Ocidente, no velho mundo, né? Guerras, guerrilhas, cruzadas, aquela época negra da Idade Média, em que mortes, sacrifícios, né, se faziam em nome de Deus. Então, Jesus, assim, como nós já dissemos em outros estudos aqui, ele triste do que o homem estava fazendo da interpretação do seu evangelho. Então, ele via que, por exemplo, da passagem de Francisco de Assis, ficou a bondade, a caridade, mas não deu frutos. E assim todos que trouxeram a sua mensagem, Pedro, o apóstolo, né? Sobre você, sobre o seu coração, criarei a minha igreja, a igreja espiritual, não o templo pesado de pedra. E nada disso aconteceu. Então, ele conversando, ele dizendo essa tristeza, e Hélio disse para ele, assim, preocupado com a tristeza do Cristo, ele diz a ele, Senhor, às vezes isso está acontecendo para que os povos se unam, mesmo na tristeza, nessas condutas equivocadas, né? Querendo contemplar, ajudar Jesus a não ficar tão triste. E aí Jesus determina que Hélio, até falando com Jesus nesse início, ele fala com ele, quem sabe, Senhor, se nós visitássemos um outro mundo, a América, né, nós pudéssemos ali plantar aquele grão que vai florescer do jeito que o Senhor espera que seja. E aí ele visitando a América, ele se contempla com as nossas matas, o nosso povo indígena, que é muito simples, né? Ignorante, suave, ainda assim sem nenhuma malícia. Ele contempla as flores, os ventos, os mares, a brisa, e ele se internece e vê o promissor, né? O futuro promissor disso. E aí ele então diz para Hélio que ele iria reencarnar aqui e que teria a missão de unir os oceanos, diminuir a distância entre o velho mundo e o novo mundo. E ele vem, então, como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lancaster, que ele seria o eu estou vendo aqui no livro, ele seria deixa eu pegar o livro aqui, que é melhor. Ele reencarnaria como infante de Sagres, e ele seria o responsável pela colonização, vamos dizer, diminuir essa distância entre os mundos, usando de todos os povos. Aqui seriam reencarnados os humildes e os sofredores da Europa, que Jesus permitiria essa reencarnação até dos humildes, dos espíritos mais iluminados já com a sua mensagem,
Os indígenas ajudariam e os africanos sofridos colaborariam para que aqui fosse implantada a terra da fraternidade, né? A terra do amor, aqui florescesse a caridade, a solidariedade, e que no céu teria o Cruzeiro do Sul, e que geograficamente o Brasil teria um formato de coração. Então, analisaremos, assim, com relação até à mensagem dita, que Jesus está conosco, se nós estivermos com Ele. Então, a missão nossa, né, a nossa responsabilidade por tudo isso. Eu queria muito, assim, agradecer essas colaborações, que foram tão harmônicas, né, e pedir que os irmãos completem o raciocínio, nos ajudem a entender mais ainda. Quem gostaria, é só tirar o microfone. Vamos lá. A gente está vivendo num planeta e a gente hoje sabe que todos os seres do universo vivem a lei da impermanência. Existem leis, né? Então, tem a lei de causa e efeito, graças a Deus, porque se não tivesse essa lei, a gente quer subverter essa lei o tempo todo, a gente quer ter a causa, mas não quer sofrer o efeito, né? E aí tem uma passagem no Evangelho engraçada não, curiosa, que fala o seguinte: se você não quer sofrer, se a lei é uma só, de causa e efeito, tem um desenvolvimento desse texto aí. Fala o seguinte: se você não quer para o mal, também você não vai ter para o bem. Isto é um mundo de causa e efeito. Se a lei de causa e efeito é uma lei universal, as coisas que eu faço boas, eu vou querer ter recompensas. Ok. Agora, as coisas que não são boas, eu não vou querer a consequência. Aí é uma coisa até ilógica. Então, a gente está numa infância espiritual ainda, querendo só receber as coisas que a gente acha que são boas. Mas até aquelas que não são agradáveis para a gente são boas do ponto de vista da evolução. Então, quando o texto fala que Jesus está conosco até o fim dos tempos, ele promete isso para o Pai, que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Jesus assume uma responsabilidade. Então, lá em A Caminho da Luz, quando a comunidade de espíritos puros, né, se reúne próximo de onde seria o planeta que nós estamos, a Terra, próximo ao Sol, Jesus, o Pai convida o Cristo, que é um dos membros desse grupo, para conduzir a evolução do planeta e a nossa evolução. E o Cristo aceita o máximo de boa vontade, e a gente entende que, como ele é didático, porque ele vai nos trazendo a informação de acordo com o nosso entendimento. Então, ele trouxe Moisés. Em cada país, em cada região do planeta, ele colocou os seus ministros ao longo dos milênios para que a lei do amor fosse trazida, adaptando as regiões, a cultura, o entendimento, né? Todas as tribos, todas as aldeias, todos os países, todas as nações, todas as regiões têm lá a sua mensagem de amor, não necessariamente do ponto de vista que hoje a gente estabeleceu como cristianismo, não necessariamente, mas sempre com o amor, sempre com a questão de você transcender, você adorar o Pai, adorar algo que você entende que seria a criação, né? Então, a gente tem que ter, inclusive, essa questão da humildade e do entendimento de que só porque o outro não reconhece a criação
e os códigos divinos, de acordo com o nosso entendimento, nós não devemos nos achar melhores. E aí, a página inicial foi muito propícia, porque ela fala da violência. E você não concorda com o que eu acredito, eu posso usar de violência para que você acredite no que eu acredito, ainda que seja pela força. E o Cristo... Estão me ouvindo? Estamos. E o Cristo, ele é bem assim, didático, porque ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia até recusar, do ponto de vista da lei do livre-arbítrio, aquela missão, aquela passagem dolorosa dele, né? Aquele martírio ao qual ele não teria nenhum tipo de culpa, né? Ele não estava ali sofrendo um efeito de uma coisa que ele causou. Ele estava ali atuando como espírito puro para que a humanidade toda se redimisse e se arrependesse. Ele estava se doando. É completamente diferente do nosso entendimento. Por isso que o amor é um conceito que a gente vai tomando, ele vai se desenvolvendo em camadas. Hoje é um amor que eu tenho só pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelo meu grupo ali. E olha, quando é amor, mesmo assim, às vezes, dentro da família, às vezes não é desafiador. E depois eu consigo estender, ampliar esse amor para outras pessoas, para a humanidade, até conseguir amar os inimigos, que é uma lição que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, e que ainda hoje a gente está capitulando, a gente não consegue ainda, incomoda, me dá vontade de reagir, de revidar, quero dizer, de revidar aquilo que eu entendo que a pessoa me fez, né? Então, são processos muito complexos para nós, que ainda estamos nesse processo evolutivo ainda. Então, quando a gente fala que está vivendo a terceira revelação, é do ponto de vista evolutivo do planeta. Não quer dizer que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, estamos sintonizados com esse momento do planeta. O planeta vive, já vê o horizonte ali, a regeneração, mas não necessariamente nós estamos com essa. Então, a gente tem que ter a humildade de fazer as revisões que a gente está fazendo, do que a gente pode fazer para nos redimir e voltar para o aprisco, como ovelhas, nos deixar que nós, por livre e espontânea vontade, a gente consiga voltar para o nosso aprisco, as ovelhas reunidas. Porque, senão, você sabe que o pastor ele está conduzindo as ovelhas, mas quando uma ovelha sai, tem o cão pastor que ele vai lá pegar a ovelha de volta para trazer. A ovelha ela não pode ficar perdida. Esse cão pastor, no nosso entendimento, é a dor. Então, o pastor está lá conduzindo um monte de ovelha. Está lá, todas juntas, felizes, ele está lhe dando o melhor, e aquela condição é a melhor que ele pode dar. Mas uma ovelha quer transgredir, ela quer sair, ela quer buscar um caminho dela, um caminho próprio, que ela acha que é melhor. E aí a gente faz toda a revisão do conceito do Adão e Eva, do
do anjo caído, né? Aqueles símbolos que a gente tem. E aí ela é conduzida de volta com um pastor que é a dor, que é o filho pródigo. E aí a gente pode fazer várias leituras sobre isso, né? A leitura de Paulo, a leitura de Maria de Magdala, né? A leitura dos apóstolos, que nos revela, né? Amélia Rodrigues nos revela Humberto de Campos, como vive hoje o espírito que foi Judas na encarnação lá com Jesus, os 12, como ele está redimido, como ele está sublimado, né? E a gente fica fazendo referências jocosas à condição dele, como se ele fosse um eterno traidor. Isso ele já está vencido. A gente o vê como o traidor. E Jesus olha para todos nós como espíritos que serão puros, serão anjos. A leitura do espírito superior para nós é que a gente está em evolução. E a nossa leitura, ainda primitiva, é que fulano não é assim. Então, às vezes, a pessoa já superou aquilo, mas a gente ainda acha que ela é daquela maneira, né? Então, a visão da religião, Jesus fala com a samaritana, dia virá em que o Pai será louvado, será adorado em qualquer lugar, não só nesse monte ou no outro monte. Tinha aquela briga das tribos, das 12 tribos, né? Então, eles queriam que Deus estivesse dentro de um templo, como se fosse possível prender ou guardar ou reter Deus ali dentro, né? Só ali Deus pode ser adorado. É uma distorção da visão religiosa, né? É uma distorção, e que essas distorções, ao longo da história, as pessoas com essa mente distorcida, nós, ao longo da história, distorcemos e justificamos a violência. E aí eu gostei do texto inicial, que não o chamado religioso, que acha que está ali defendendo, que é ministro da palavra, que tem ali ele se acha ali o representante de Deus na Terra. Quem com ele não concorda com a ideia dele, ele, em nome de Deus, ele justifica a violência. Por isso que a gente viu na Idade Média e até hoje pessoas sendo, e até em outros países, não necessariamente cristãos, não necessariamente, sendo violentados, sendo até conduzidos à morte por não concordar, por não estar ali com aquela mesma, com aquele padrão que a pessoa entendeu que só daquela maneira ela consegue. Isso fala muito sobre a questão da nova era, né? A gente está vivendo a nova era. Já Kardec, os espíritos já trouxeram essa ideia para a gente já visualizar, ver, já que a gente pode ir para uma nova era. Mas cadê a gente lá? Será que a gente está na nova era? Vivendo isso, o planeta está sendo transformado, mas nós não. Então, por isso que é muito compreensível, né, que nós, que não estamos de acordo com a vibração, sejamos conduzidos para um outro planeta. Não é isso? Porque, assim, se a gente está aqui atrapalhando o processo evolutivo, não faz sentido a gente ficar aqui. E a gente está numa sala de aula, participando de um processo de faculdade, por exemplo. Então, existem os períodos. Se eu não consigo sair de um período, não é por castigo que eu vou permanecer naquele período. Deus não está nos castigando quando ele nos conduz para um outro planeta adequado à nossa evolução. Não, simplesmente uma condição de livre-arbítrio ao qual nós estamos destinados, caso não aceitemos
a evolução. Então, acho que é por aí também a questão da nova era das três revelações, da religiosidade, do amor, que a gente está ampliando a visão de religião, né? E às vezes tem o ateu que consegue ser mais cristão do que o cristão, essas coisas que a gente vê, tem aquele que a gente acha que é pecador, consegue dar lições para que a gente surpreende, né? E tem aqueles líderes religiosos, qualquer denominação, que a gente nem acredita que aquele pessoa é um líder religioso, né? Tal a quantidade de crimes que ele comete, de equívocos, que não são exemplo. Então, assim, a gente está vivendo nesse mundo, né? Nesses desdobramentos aí. É por aí. Muito bom, Jobert. Você trouxe várias reflexões muito importantes, né? O próprio texto diz para nós que esse desenvolvimento, essa busca de valores sublimes, né, não será feito sem lutas, sem sentir abalos e discussões. Então, haverá realmente o sofrimento, que é o que nos conduzirá ao entendimento maior. Infelizmente, nós precisamos dessa alavanca, a dor amiga, né? E em nenhum momento a fé deve estar ligada ao fanatismo, mas ela deve estar ligada ao conhecimento. E Deus é tão bom, né, que nos permite o período da recuperação. Erramos, tropeçamos, e Ele nos dá a alternativa, como você citou aí o aprendizado nas escolas, né? Tem o período de recuperação. Você vai lá, recupera para poder continuar avançando. Então, esse amor, ele se faz sentido em todos os momentos, em todos os níveis, né? E a porta é a nossa humildade. É entender esse processo de forma humilde, sabendo que erramos. Ainda não somos donos da verdade mesmo. Ela ainda é para nós uma conquista diária, né? Tem um filósofo, né? E ele também foi um fundador da antroposofia, que é o Rudolf Steiner. Ele diz que a elevação do espírito só pode ser alcançada quando se atravessa o portão da humildade. Então, olha só, não tem outro caminho, né? É a humildade e a vontade de crescer. É igual um fermentozinho, né? Algum irmão quer continuar conosco, conversando? Abra o microfone e deixe o coração falar. Então, vamos. Enquanto a gente vai conversando, né, as ideias vão chegando à mente, né? Aí o Jobert falou da escola, né? Eu estava pensando na escola e também pensando assim, no desenvolvimento da criança. O bebê, ele, para se desenvolver, você vê que tem um alimento próprio, né? Que é o leite materno. E, com o passar do tempo, a mãe já vai oferecendo a ele outros tipos de alimento. E cada fase da infância tem esse crescimento, né? O alimento vai sendo diferenciado de acordo com esse desenvolvimento que a gente precisa. E aí, quando a gente chega na fase jovem, adulta, já está brotando dentro de nós, né, algumas convicções. E essas convicções elas vão sendo adquiridas, né, de acordo com a educação que o pai, né, os nossos pais vão nos oferecendo. Essa troca que é muito importante, né? Você vê que o texto, olha como é que ele quer criar dentro de nós a certeza que o nosso desenvolvimento a gente nunca faz sozinho. Os amigos, olha só, estão sempre mandando alguém, né, que vai direcionar os nossos passos, trabalhando as nossas emoções, o nosso equilíbrio, para que a gente se desenvolva e, no período certo, a gente também possa colaborar, né, com o desenvolvimento. Você vê só que cada um que lá no tempo de Moisés, ele fala aqui, né, criaturas que viveram na escravidão, o comportamento era um. Então, precisava, né, de uma lei
que pudesse ir ajustando isso tudo, desenvolvendo as almas, até que os hebreus, né, pudessem desenvolver, né, outras atitudes. E nós também estamos nesse caminho. E é bacana, assim, você saber que a gente não está sozinho. E nós precisamos disso. Porque quando a gente não tem, assim, confiança, né? A gente precisa primeiro daqueles primeiros amparos. Eu me lembro de uma bicicleta no tempo de criança. Vocês se lembram que tinha umas rodinhas do lado? Não é? Porque no início é tudo assim. Tem sempre que ter uns apoios para a gente poder ganhar confiança e seguir em frente. Então, eu acredito assim, nós estamos num momento que está na hora da gente servir, não é, ao ambiente onde a gente está. E para isso a gente precisa de confiança, confiar assim no aprendizado que a gente recebeu esse tempo todo, não é isso? Porque a gente já fez, nós fizemos caminhadas longas, né? Olha só quantos anos a gente já não desenvolveu, quanta coisa já não passou por nós, cometemos acertos, como diz o Gilbert, né? Acertos e erros. A gente fez isso tudo, mas agora é hora da gente olhar assim, a nova era depende de mais um instrumento que somos nós, para que uma nova fase possa ser desenvolvida, né? E não é bom isso. A gente se sentir assim, partícipe, né? Dessa engrenagem fantástica que Deus assim nos possibilita, né? Então, a cada dia a gente pode pensar, as oportunidades vão surgindo, a gente se coloca, a gente não vai resolver tudo, mas a gente vai dar, né, a contribuição que a gente pode. E quando a gente faz isso, né, acende dentro de nós essa coisa boa que é a autoestima, que nos ajuda a desenvolver, né, essa tal da confiança que a gente precisa para viver. Então, assim, eu olho para vocês assim, nós todos somos almas, né, que estão na mesma caminhada, gente. A gente não está desassociado de ninguém dessa engrenagem, né? Mas, assim, a gente se sentir assim, partícipe, é muito bom isso. Eu sempre penso, às vezes a gente está no grupo, em algum trabalho, a gente pensa assim, e eu começo assim a agradecer a Deus esse momento diferenciado de nossa vida, porque antes as nossas escolhas não foram boas. A gente se perdeu em muita coisa e hoje que a gente encontrou, né, esse caminho e que a gente está vibrando, sabe, né, nessa vida, a gente tem que abraçar assim com muito mais vontade, né, para que a gente possa seguir em frente, porque me contaram algumas semanas. Você lembra aquela história da pedra de carvão? O cara, ele se afastou da comunidade onde ele vivia. Passou-se algum tempo, um amigo foi até ele, bateu na porta e entrou na casa. Aí, na casa dele, tinha uma lareira cheia de pedras de carvão, tudo incandescente, né? Um dia frio. Aí o amigo não falou nada. Chegaram, sentaram na frente da lareira, o amigo pegou naqueles ferros de mexer em lareira e afastou uma pedra de carvão, né? História que todo mundo conhece. O carvão afastado da lareira, do grupo, ele se esfriou, não é isso? Aí, depois que ele se apagou, o amigo pegou ele de novo, empurrou para a lareira, ele se reaqueceu com o calor dos outros e pôde se reacender. A nossa vida não é isso? A cada dia a gente precisa acender, porque quando fala da nova era, e a Alessandra falou, né, que ela vai se fazer, gente, com renúncia, com sacrifício, porque nada é de graça. E nada é de graça porque a gente precisa se sentir, não é? Um servidor dessa construção. E é bom isso, né? A gente se sente muito bem quando a gente se torna mais um elo, né? Dessa engrenagem bonita aí que Jesus está construindo em nós. Nossa, maravilhoso. Esse estudo dessa manhã está nos fortalecendo muito, bom ânimo.
esse convite ao amor vivo. Não é o amor de palavras, né? É o amor de ação. É muito bonito a gente sentir isso. E realmente, nós aqui agora estamos definindo o nosso amanhã. Exatamente agora. Nós estamos fazendo as nossas opções. Nós queremos ser do bem. Nós queremos levar a mensagem de Jesus viva em nós. Não é no papel. Não é nas palavras, é em nós. O nosso olhar, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas mãos querem procurar o outro. E aí a gente entende, como o Lenilson falou tão bem, o amor, ele multiplica, ele nunca cessa. Quanto mais você der, mais ele existe, mais ele se fortalece, mais ele é. Então, quando a gente entende isso, gente, dá uma vontade de amar incessantemente a todos. E sentimos como irmãos, e nós somos aqui irmãos. A minha gratidão em particular a muitos, a todos vocês, por sermos esses irmãos. A gente olha nos olhos e sente o carinho, o amor, a ternura compartilhada. E é o combustível para os nossos corações, para que saiamos daqui envolvidos por essa vibração de amor, e eu sei que Jesus está feliz conosco, porque somos partículas desse amor divino em trabalho, e não é trabalho só íntimo, egoisticamente pensando no nosso progresso, mas querendo, desejando o progresso de todos, né? Então, é linda essa mensagem, é bonito, porque em Lucas também a gente vê Lucas dizendo sobre o reino de Deus. Onde está o reino de Deus, né? E no capítulo 17, ele diz assim, onde está o reino de Deus? Pergunta Jesus. Está ali, acolá? E aí Jesus diz, o reino de Deus está em nós. Ele está em nós. Não procure no alto. Feche os olhos e você encontrará o Pai. Feche os olhos com amor e você tem Jesus conversando com você, o nosso grande amigo celestial. É lindo essa sensação e essa certeza que não estamos sós e que nós só cresceremos quando todos crescerem. Então, é preciso que nós tenhamos do nosso lado todos junto de nós. Não basta a gente saber a verdade, ela tem que ser compartilhada, vivida, experienciada. Olha, lindo, estou muito feliz. Particularmente, a gente fica emocionada, né? Algum irmão gostaria de falar conosco, com todos nós? O Alessandra, Pois não. muito a vocês, esse estudo, né, que eu estou mais sempre ouvindo, e você falou aí onde estão os reinos de Deus. E assim, isso muito bate ali, porque eu, por conta de família, eu frequento tanto a Igreja Católica, né? Ontem mesmo estive no evento da Igreja Católica, por conta da minha filha, amo o Espiritismo, foi onde eu me encontrei, foi onde eu estou aprendendo e gostando muito cada vez mais. E tenho pessoas evangélicas muito fervorosas. E eu percebo que Deus está em todos os lugares. Eu me sinto, quando eu vou na Igreja Católica, que eu me dirijo à Mãe de Deus, eu me sinto bem, eu me sinto amparada, eu me sinto feliz, eu sinto até uma elevação. Quando eu estou numa igreja evangélica, por conta do meu sobrinho, que eu vou, eu faço questão de estar presente na vida dele, dependendo da sala, eu me sinto muito bem também. É onde, então, Deus está, né? Onde o nosso coração estiver, onde o nosso amor está. Eu entendo, né? Eu achava, eu tinha muita resistência com a Igreja Católica. E aí, quando surgiu agora essa oportunidade da Ágata, e eu ter que frequentar, ela está fazendo catequese, eu tenho que ir às reuniões, eu tenho que frequentar a missa, eu faço por amor a ela e também não me sinto mal, porque eu vou com amor. Eu não vou lá criticar nada que está lá, eu vou simplesmente
amar a Deus, né? E aí eu me sinto bem nesse ambiente. Então, é só essa minha fala de, assim, de gratidão, né? E que eu aprendo muito, 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 muito. E quando eu penso aqui, nessa lei de Moisés, né, que Moisés abriu o caminho, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes, né? E não entendia tanto, hoje eu entendo mais. E que Jesus, né, ele veio dar continuidade a essa obra, né, de que Moisés, lá naquele tempo, as pessoas lá muito rudes, né, que não tinham aquele entendimento, que ele precisava ser mais duro, né? E aí depois Jesus veio para fazer, e agora o Espiritismo que vem abrir a nossa mente para esse entendimento, né, do que é a obra de Deus, que é o amor. Quando você ama mesmo, não você pode amar só uma coisa, você tem que amar tudo que está à sua volta. Entendeu? É isso. Obrigada. Maravilhoso, Ana Lúcia. Amar tudo à sua volta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus disse, e o Espiritismo confirma. Kardec diz, nenhuma religião é errada. Se você está feliz onde está, permaneça. Não estamos aqui para dizer que o Espiritismo é tudo de bom. É bom para quem segue o Cristo. Cristo está em todos os lugares. É preciso que haja o amor. O amor é a chave. Não se diz católico, protestante, evangélico, umbandista, nós não estamos questionando isso. Nós estamos buscando o amor. E o amor sem julgamento. É a prática. Então, eu não sei se foi você em outro estudo dizendo de um evangélico, né, que cobriu de beijos e de carinho uma pessoa na rua. Você vai dizer que ele não está com Jesus? Ele está com Jesus. Ele está, e ele está nos exemplificando o que Jesus pediu para nós. Então, Jesus é amor. Onde há o amor, o Cristo está. E Deus nos criou a todos como engrenagens de um mesmo processo. Quando você vê um evangélico agindo assim, o que te estimula? Meu Deus, como eu tenho que crescer ainda. Então, é o estímulo para o bem. Não importa a que veste usa, o importante é o seu coração, a sua atitude. Então, nós, como espíritas, precisamos abrir os nossos corações, a nossa visão, o nosso entendimento, para assambarcar a todos que vêm até nós. Quando alguém entra no centro espírita, a gente não pergunta, mas você é espírita? Não nos interessa. Interessa que aquela alma entrou na nossa casa e a nossa casa fala de amor, de fraternidade, de compaixão. E é o trabalho que chega ao nosso coração e nós precisamos do trabalho. Então, é muito lindo o espiritismo nós dizemos isso em gratidão, porque ele nos revelou tudo o que nós estamos conversando aqui, por isso a nossa gratidão, né? Mas respeitamos a todos, maravilhoso. Alguém mais gostaria de ajudar? É tão bom quando todos participam, porque enriquece muito o estudo, né? Então, Alessandra, né? Pois não, Rosângela, depois a Lucy fala conosco. Oi? Você fala conosco, que é uma alegria, e depois a Lucy vai falar também. Rapidinho vou falar, porque... Não, pode falar à vontade. Eu gostei muito da sua fala sobre a humildade, porque tudo começa primeiro com a humildade. Eu acho que a humildade é o ponto de partida para a gente se renovar, para a gente ser uma pessoa melhor, né? Porque quando você tem humildade, você reconhece o seu momento que você está errado, né? Você reconhece as suas dificuldades, né? Então, você se reconhece e começa a querer a mudar. E daí tudo vai fluindo, né? Quer dizer, então, acho muito importante, muito mesmo, a gente primeiro ter a humildade, né? E daí, com certeza, nós vamos conquistando outros patamares e vai evoluindo, né, a partir dessa humildade. Muito bonito, né? Aí a gente vai ver a grandeza do evangelho, do ensinamento, né? A grandeza da vida, e vai agradecendo a oportunidade de estar aqui, de poder lutar pela nossa evolução espiritual,
E por aí vai, né? Que se a gente for falar também, a gente não vai parar hoje, tá certo? É porque é Muito tão bom. lindo a gente se entender, né? E entender esse processo que emociona a gente. A Joana de Anjos fala muito sobre o autoconhecimento, como Santo Agostinho, como Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente começa a conhecer a gente sabe das fraquezas da gente. E é bonito a Exato. gente reconhecer, olha, me desculpa, eu errei. Olha, isso eu não consegui fazer ainda. Falar para nós mesmos e falar para o outro também. Porque não somos perfeitos. E é ruim que alguém ache a gente perfeito, porque a gente vai decepcionar essa alma. Nós estamos em construção. Então, a humildade começa em nós, né? Saber que a gente ainda é falho em muitos pontos, mas que bom que a gente quer crescer, né? Que bom que a gente quer melhorar. Isso para Jesus e para Deus é lindo. Ele fala, nossa, ele está acordado, ele acordou, né? Muito bom, Rosângela, obrigada. Para Jobert, no começo, doutora ainda não, né? Ainda não sou. Ainda não. Quer dizer, que a gente tem muito que aprender. Muito, Né? nossa, É muito. A verdade. gente está aqui, a gente é um ajudando o outro mesmo, uma Estagiário, escadinha. estagiário do Evangelho. É tudo Isso, caminhante, Deus, não é? nós somos estagiários do Evangelho, graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Um Deus. dia seremos doutores, né? Um dia seremos anjos, em nome Se de Deus Jesus. quiser, Jesus diz isso com os próprios apóstolos que cresceram na sua direção, né? Com todas as suas falhas. Maravilhoso. Lucy, você quer falar conosco, meu amor? É rapidinho, eu queria falar alguma Imagina, coisa sobre o imagina. amor, quando o Jobert disse, né, que você ama primeiro a sua família, depois. Mas eu tenho uma sensação que isso tem uma gradação. Então, você ama a sua família, você não se preocupa com os outros. Um belo dia você aprende que você pode orar por esses mais equivocados, pelos que estão doentes. Ele está longe de você, mas você ora. Mas aí chega um momento que você se aproxima desse que está em sofrimento. Você chega junto, você escuta. E eu tenho a impressão que o amor ele vai assim, é um pensamento, é uma reflexão minha. Ele vai melhorando. Você aprendeu quando eu estava na escola de moral, como a gente falava, no meu tempo era escolinha de moral espírita, que você reza pelos outros que estão aflitos, né? A gente reza, mas a gente reza, mas depois chega uma hora que você se aproxima dele e você atende a ele. E aí você vai numa gradação tal que quando você chega nos médicos sem fronteira, ele está tão próximo. Eu vejo que quando ela pega aquela criança e leva, é amor puro, gente. Sabe? É claro que nós vamos aos poucos chegando. E me impressiona isso, como ele é gradativo, como a gente vai chegando. Não que a gente não esteja fazendo, mas o degrauzinho está ali para a gente botar o pé, né? Está tão próximo que ele me preocupa, mas ele não só me preocupa, eu consigo chegar junto. E queria lembrar também rapidinho, quando o Jober falou sobre religião, semana passada nós vimos o Jung dizendo que nós temos um ser religioso, e essa era a preocupação dele, de que um dia nós colocaríamos a nossa religiosidade. Aí nós estamos dando um passo gigantesco quando a gente sair desse ser religioso, né? Que às vezes algumas pessoas ainda temem, ai meu Deus, Deus vai me castigar, até eu chegar a essa religiosidade, que aí está ali e a gente vai chegar. Era isso. Maravilhoso, Lucy. Você veja bem, quando uma pessoa procura o passe, né? E se coloca naquela posição, sentadinha, envolta nos seus pensamentos, né, nas suas dificuldades, e o médium ligado ao Cristo, porque o trabalho é dele, se coloca como canal condutor das energias do alto em favor do irmão. É ato de amor. Você quer
ajudar aquela alma em sofrimento. E você não questiona nem qual é o sofrimento, mas você quer derramar sobre ele as bênçãos, os fluidos que jorram em favor dele. E, logicamente, o médium é beneficiado. Então, olha o amor se manifestando, olha a oportunidade de doação nossa. Então, é lindo todo o processo de amar, quando você sai do seu casulo e se dirige ao próximo. Aonde você estiver, quando você dá um abraço gostoso em alguém na rua, é um passe. Olha o entendimento como vai grande. Então, gente, hoje o estudo foi já uma prece, foi já uma alegria para os nossos corações, porque o amor nos contagiou a todos, né? Eu acho que nós estamos caminhando para o final, né, Jobert? E agradecendo todos os corações que se manifestaram, aí nós vamos ser mais ainda, mais espirituais, né? Do lado de cá e do lado de lá, porque fomos intuídos muito com a participação de todos que estiveram junto de nós, desencarnados também, buscando esse mesmo conhecimento e nos ajudando tanto. Então, nós vamos pedir à nossa irmã Érica que coroe esse estudo de hoje com a prece. Bom dia, desculpem a demora por entrar, meu computador e minha internet não está muito bem, eu vou ter que ficar com a imagem desligada, tá? Mas eu queria que nós fechássemos nossos olhos, ficássemos bem à vontade e direcionássemos nossos pensamentos ao nosso Pai amado e ao querido Mestre Jesus, que tem nos guiado desde o princípio deste planeta belíssimo. Que nós possamos agradecer, sentir em nós essa gratidão por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelas oportunidades, pelo bem, e que essa oração chegue a todos os lares que estejam aqui nesse momento reunido, ou aqueles que posteriormente possam ver esse vídeo, que nós possamos estar unidos em favor do bem, em favor do amor, e que a religião que nós abraçamos possa ser nosso momentinho de fé, de crença, que o progresso vai chegar a cada um de nós. Cada um tem seu caminho, mas o Pai, o Jesus, está do nosso lado e nos dando a mão, para que a gente chegue em momentos gloriosos no futuro. Muito obrigada, Senhor, pela esperança e pela fé. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, viu, a nossa irmã Érica, por ter fechado o nosso estudo de hoje com uma vibração tão linda. E obrigada a todos, com nosso carinho, para que tenhamos um excelente domingo e uma semana recheada de amor e de oportunidades, né? Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Fica com Deus. Até o próximo domingo. Tchau. É aquilo, sim. Aqui.